Salve, salve, galera. Estamos aqui para começar essa experiência aqui de algumas aulas online para eu gravar material para vocês. Então a gente vai ver aqui da aula 21 até a aula 26, tá? Primeira apresentação desse segundo trimestre, que é com a grande questão central, como o pensamento pode transformar o mundo no nosso projeto aí de análise de textos filosóficos dentro da literatura e sociedade. Vamos em frente. Então vejam bem, nosso objetivo é apresentar a temática, essa temática, literatura e sociedade, provocar reflexão sobre o papel social do pensamento. Então pensem com a gente como que o mundo está interligado com ideias, livros ou conceitos. Como uma música muda a nossa forma de ver o mundo muitas vezes, ou como as músicas nos influenciam, como um filme muitas vezes nos influencia, como um livro para os leitores, que deveríamos ser todos leitores, né? Mas como os livros também nos influenciam. Então pensa, tudo isso é o pensamento em ação, é o pensamento transformando a realidade, é o pensamento influenciando a nossa realidade. Afinal, a arte, a literatura e a ciência são fruto do pensamento. Então a gente vai investigar sobre essa questão, não apenas o que se escreve, mas sobre, assim, quem escreve e o para quê. A ideia aqui é a intelectualidade como uma ação, não ter um diploma, mas sim analisar a sociedade e propor mudanças. A literatura como uma ferramenta capaz de furar bolhas, denunciar estruturas de poder, muitas vezes invisíveis ou quase invisíveis. E também a nossa autonomia, a nossa autenticidade. Afinal de contas, a gente só se torna dono de si a partir da nossa própria experiência e do desenvolvimento de nós mesmos, e não apenas uma marionete das redes sociais que faz o que a maioria curte, o que a maioria gosta e que apenas consome conteúdo pronto, sem reflexão crítica e sem elaboração. Então, nisso, vamos pensar sobre o papel do intelectual, pensando desde respostas dos antigos, como Platão, falando do rei filósofo, que assim, o intelectual deveria ser também o governante. Afinal de contas, quem melhor para governar do que quem pensa o que é o bem, o que é a verdade, né? E não governar em seus próprios interesses aos conceitos mais modernos como o do intelectual orgânico de Antônio Gramsci, um pensador mais contemporâneo. Também vamos pensar aí o português, a língua como resistência do povo preto, do povo que foi escravizado, né? E aí umas línguas modernas, linguagem moderna de resistência e conceitos modernos, também conceitos indígenas, com ideias para adiar o fim do mundo, de alguns pensadores indígenas, como o Krenak, ou outros, como me fugiu o nome, o Davi Copenau, acho, chama Yanomami. Muito bem, também passaremos pelos conceitos africanos de griot, que são os contadores de história. Tudo isso para pensar o papel do intelectual, do pensador, de quem passa as histórias, de quem escreve os livros e de quem pensa a sociedade, que nos ajuda também a pensar a nós mesmos. Bom, nosso trabalho final vai ser um podcast, né? Como vocês já estão sabendo nas conversas que tivemos em sala. Vamos para a próxima aula aqui. É que eu preciso minimizar. Aqui vai dar. Aqui. Já na aula 22, seguindo. Onde nasce o saber, a literatura e a intelectualidade em movimento. Então vamos pensar esse conceito de intelectual e refletir sobre quem é um intelectual. Como que a gente decide se alguém é inteligente ou mais do que inteligente, se alguém ganha esse reconhecimento de intelectual? De que maneira o reconhecimento social influencia
quem somos ou. Deixa eu pegar uma caneta aqui pra gente. Opa, não, só um pouquinho. Também não. Enfim, vamos sem caneta. Aqui, achei a caneta que desaparece. Essa mesmo. Desculpa aí a primeira experiência. Deixar um pouquinho mais grossa. Então, aqui, ó, de que maneira o reconhecimento influencia quem nós ouvimos ou não? Como que a gente dá esse poder, entre aspas, aí, de quem vai ser ouvido ou quem vai ser o influencer, como a gente tem hoje em dia os influencers de redes sociais, né, galera? Ah, agora travou tudo. Vamos lá, voltando. Ok, agora sim. Então, ser intelectual, segundo o Gramsci, quer dizer, não é apenas um diploma, né? Então, para o Gramsci, o intelectual não é um dom, mas sim, ser intelectual é uma função, é o papel que o intelectual exerce. O intelectual organiza a cultura e nos ajuda a entender a realidade, diz o Gramsci, certo? Seguindo, já o Foucault, outro pensador, vai dizer que o intelectual nos mostra que sempre estamos envolvidos em questões e relações de poder. E também o intelectual está numa sociedade com relações de poder. O intelectual seria aquele que ajuda a questionar as verdades que os poderes impõem, as verdades cotidianas, que são verdades do dia a dia ou da vida em geral, que a gente muitas vezes não para pensar nessas verdades, certo? Pulamos um e podemos pensar com o Drummond, nosso poeta de referência aqui nesse projeto, que o intelectual ele não tem um papel apenas de pensar, mas sim ele tem um compromisso com o presente. Ele não escreve por escrever, não escreve para o vazio, mas ele tem um compromisso com os homens presentes, com a vida presente, como diz o Drummond em algumas de suas poesias. O que importa é a realidade, a enorme realidade, diz o Drummond, né? Atividade que vocês podem ver nos slides lá da aula 22. Tem que fazer no caderno, né? Vou deixar para vocês a interpretação. E agora caímos na questão do reconhecimento do que é ser um intelectual. Esse reconhecimento muitas vezes não aparece, né? Nem todo mundo é chamado de intelectual. Então, lideranças comunitárias, artistas periféricos, muitas vezes são verdadeiros intelectuais em vários sentidos, mas não recebem esse rótulo. Não é quem é chamado no jornal para dar sua opinião, ou para falar, ou para analisar, ou interpretar uma matéria. Por isso que, como está aqui embaixo, o reconhecimento é um campo de disputa. Então, em primeiro lugar, para ser um intelectual na sociedade, não que isso esteja certo, a forma como ocorre, certo? Tem um papel das instituições e da legitimação. Em outras palavras, ser intelectual é algo socialmente legitimado. A sociedade legitima o intelectual a partir de algumas instituições, por exemplo, o professor universitário, que tem alguma pesquisa reconhecida, ou o escritor de livros, e por aí vai, né? Tem uma certa fama de algumas maneiras, não é uma fama no sentido do artista popular, né? Mas pode ser visto como uma fama. Muito bem. Então tem tipo até normas, né? Pesquisa científica, por exemplo, tem normas.
Para você ser um cientista, você tem que seguir as normas da ciência. É um processo bem específico e elaborado que, inclusive, funciona muito bem por causa das normas. As normas não são algo ruim ou negativo, né? Mas elas também criam um campo onde a intelectualidade se torna assim impossível. Essa que é a questão. A linguagem, né? O intelectual é alguém visto como que tem o poder da linguagem adequada para usar os termos e compartilhar as suas ideias, muitas vezes complexas, em palavras mais simples ou mais tranquilas. Tem o contexto e utilidade social, ou seja, o intelectual também é aquele que é reconhecido no seu meio, no seu contexto, na sua sociedade, na sua comunidade. Então, é um pouco da função que ele exerce. E aqui temos o exemplo como atividade. O sociólogo, com doutorado, que escreve artigos, e a moradora, que faz um vídeo que se espalha e muda a percepção das pessoas da sua comunidade sobre a falta de água, a saúde das crianças. Quem que é o intelectual? Que tipo de conhecimento cada um produz? Como o conhecimento de cada um influencia a sociedade? Muito bem, aqui temos o resumo da aula e é isto.